Olá, quarto ano! Hoje iremos falar um pouquinho sobre a população do nosso país atualmente. O crescimento populacional aqui no Brasil. O Brasil teve um intenso crescimento ao longo do século XX, ou seja, lá em 1900 havia 17 milhões de pessoas e esse número saltou muito dentro de uma média de 100 anos, ultrapassou de 17 milhões de pessoas para 170 milhões de pessoas, numa estimativa de 100 anos. E aí a gente precisa se questionar, quais foram os fatores que impulsionou esse crescimento. Até 1930, o que influenciou esse aumento dessa população foi a questão da imigração, E essa migração só foi cessando, ou seja, só foi diminuindo através da lei de cotas que foi estabelecida em 1934. Então, após essa lei de cotas, após essa imposição de limites à chegada de estrangeiros aqui no nosso país, é que o crescimento vegetativo entrou em cena, ou seja, a diferença entre os nascidos e os mortos. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma aceleração em razão da queda no número de mortes. Então, a gente já sabe que após essa Segunda Guerra Mundial aconteceu muitas mortes. Então, essa aceleração desse crescimento populacional ele foi diminuindo, E tudo isso porque a população contava com serviços básicos, como rede de esgoto, água encanada, campanha de vacinação, medicamento, dentre outros aspectos. Um outro fator também foi em relação à urbanização, que foi preponderante para incentivar as famílias a terem menos filhos. Então, assim, em 1960, a média de filhos por família era de 6 filhos. Então, hoje em dia, essa média não é mais a mesma. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, esse é um gráfico que fala da evolução da taxa de fecundidade no nosso país, relacionado aos filhos. Observem que no ano de 1940, a média de filhos era 6 filhos por família. Em 1970, essa média já foi caindo para 5 filhos por família. Em 1980, já foi diminuindo para 4. E em 2000, até 2010, uma média de 2 filhos por família. Então, assim, se a gente for comparar esse gráfico de 1940 até 2010, então, assim, essa taxa de fecundidade, essa evolução dessa taxa, ela foi diminuindo ao longo do tempo. E os fatores que influenciam o crescimento populacional. A questão da natalidade, da migração, como eu já falei para vocês, a qualidade de vida. Muitas pessoas saem de um país para outro em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores empregos, E os conceitos demográficos, que também nos ajudam a compreender esse crescimento populacional. A questão da população absoluta. Essa população absoluta é o índice geral da população de um local, de um país, de um estado ou de uma cidade ou também de uma região. A densidade demográfica é uma taxa que vai medir o número de pessoas em um espaço. Geralmente é medida em habitantes por quilômetro quadrado. Também pode ser considerada como uma população relativa. O superpovoamento ou superpopulação é quando o quantitativo populacional, ou seja, quando a quantidade de pessoas é maior do que os recursos sociais e econômicos que existem para a manutenção daquele lugar. Qual a diferença entre um local populoso, um local densamente povoado e um local superpovoado? Um local densamente povoado é um local com muitos habitantes por metros quadrados. E um local populoso é um local com uma população muito grande, em termos absolutos, e um lugar superpovoado é caracterizado por não ter recursos suficientes para manter toda aquela população. Mais alguns conceitos demográficos. A questão da taxa de natalidade, que essa taxa ela reflete sobre o número de nascimentos que acontecem em um determinado local. A taxa de fecundidade, que é o número de nascimentos bem-sucedidos, que aí vai fazer uma operação, de diminuir esse número de nascimentos, fazer uma comparação com o número de óbitos também relacionados a esses nascimentos. O crescimento natural ou vegetativo, que é o crescimento populacional de uma localidade, que vai ser medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade.
O crescimento migratório, que é a taxa de crescimento de um local medida a partir da diminuição dessa taxa de imigração, ou seja, das pessoas que chegam, vai diminuir essa taxa de imigração das pessoas que chegam pela taxa de emigração, que são das pessoas que saem. O crescimento populacional ou demográfico, que é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório, ou seja, quem é natural daquele lugar e quem também está migrando para um outro lugar. A migração pendular, que é realizada diariamente no cotidiano da população, como a questão de ir ao trabalho e voltar, nesse deslocamento das pessoas. A migração sazonal, que é aquela que ocorre durante um determinado período, mas que também é temporária, como exemplo da viagem de férias. A gente faz uma viagem de férias, a gente passa 15 dias, um exemplo, em uma praia e a gente retorna. Então a gente está fazendo uma migração sazonal. A gente está saindo do nosso local para passar alguns dias em um outro local e depois a gente retorna para a nossa cidade de origem. A migração definitiva, que é quando se trata de algum tipo de migração ou mudança de moradia definitiva. Então, um exemplo, se eu moro em Amargosa e vou morar em Salvador, então eu estou fazendo uma migração definitiva, porque eu estou deixando a minha moradia em Amargosa e a minha outra moradia definitiva será Salvador. O êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade durante um determinado período. A metropolização, que é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para cidades grandes, ou seja, para grandes metrópoles. E a desmetropolização, que é um processo contrário, em que a população migra para cidades menores, ou seja, saem das cidades grandes e vêm para cidades menores ou também as cidades médias. Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço.